Alô, pessoal, aqui com vocês fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria. É muito bom nós estarmos juntos e hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Emerson da Paz, lá de São Gonçalo, liderança política lá de São Gonçalo. Boa noite, meu irmão Emerson. Como é que você está, meu garoto? Boa noite, irmão Valdeir. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Um abração para todos aí. Meu querido, fala aí para o seu irmão, para o seu amigo, também fala para o nosso público aí. Como é que está a nossa cidade de São Gonçalo? Como é que estão as coisas por aí, meu? São Gonçalo está complicado, né, irmão? Muito complicado mesmo, principalmente na área de saúde e educação. Educação principalmente, né? Muitas reclamações, greve, né? Os professores estão batendo muito de frente aí com o atual prefeito, com essa atual gestão. E tem tido muitos problemas dentro de sala de aula, muitas denúncias em relação a pagamentos. Os agentes de saúde também da nossa cidade se encontram em greve também, com muitas reclamações, que não recebe, né, os seus repasses já há 2 anos. E isso tem rolado muito confronto entre a atual gestão e a parte de educação e a parte de saúde. Sem contar a violência também na nossa cidade, né? Que dia desses aí mesmo, em um dia, 55 veículos foram roubados na cidade de São Gonçalo. Então, por aí você tem mais ou menos uma ideia de como se encontra a cidade, né? Um prefeito que ele bateu em cima dessa tese, né? Que ele iria ajudar essa questão, que era a parte de segurança, e hoje em dia nem sequer toca mais no assunto. Como eu estava falando com você tempos atrás, nós fizemos um vídeo em 2021, eu estava revendo esse vídeo esses dias, né, na outra rádio, lá em Niterói. Eu tive o prazer, né, de participar do programa com vocês, e nós falamos sobre esse assunto, sobre o que vinha acontecendo em relação à segurança no Rio de Janeiro, e que São Gonçalo estava se tornando da mesma forma. Hoje, São Gonçalo é uma das cidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Essa é a visão que nós temos hoje, política da nossa cidade, promessas que não foram cumpridas. Acho que a saúde, a educação e a segurança são órgãos primordiais dentro de uma política. E os transportes, aumento de passagem, como é que foram aí em São Gonçalo? Teve um lado de uma vitória pela parte de Niterói, né? Que foram lá dos catamarãs Charita-Niterói, que teve um preço reduzido, que foi uma grande vitória lá do prefeito, né? Que faz um bom trabalho lá na cidade de Niterói, que é o Rodrigo Neves. Mas depois veio uma pancada, né? Nas intermunicipais, que foi a parte dos ônibus. E São Gonçalo, ele sofre nessa questão, porque os ônibus que vêm da parte de Apolo, aqueles lados lá de cima de Marambaia, né, são ônibus da empresa Fagundes, ônibus com a passagem de R$8, R$7, alguma coisa, passagens caras, entendeu? E que não tem ar-condicionado. Eu acho isso um absurdo. Se tem uma norma, uma lei para você ter uma parte gigantesca com ar-condicionado e eles não cumprem. É uma coisa que eu sempre falo. Os empresários na parte de transporte de São Gonçalo, parece que eles são intocáveis. Eles fazem o que querem na cidade. A cidade de São Gonçalo, ela enfrenta um grande problema, principalmente com demora de ônibus. Existe umas empresas de ônibus aqui que parece que, a gente até brinca, parece que é o Cometa Halley, né? Ele só passa de 66 em 66 anos, porque estão fazendo até uma brincadeira agora com o prefeito sentado, né, esperando, aí dizem que ele está aguardando o 529 da linha Galo Branco, que é uma linha que é um transtorno muito grande, principalmente para as pessoas que moram na água mineral. Ele demora demais, esse ônibus, é um ônibus muito problemático, é um ônibus até que não é ruim, ele é um ônibus com ar-condicionado, tudo direitinho, mas ele demora séculos para passar. Ônibus também que tem muita reclamação, que é o Anaia, né, principalmente final de semana, o Circular 10 também da Galo Branco, esse Anaia 50 que é da Rio Ouro, são ônibus que são problemáticos. E esses ônibus 549,
que vem lá de cima, sem ar-condicionado, ônibus para Niterói, uma passagem cara. É um grande problema que também que é enfrentado na nossa cidade, muitas reclamações, e as pessoas já fizeram vários vídeos, já tiraram foto, colocaram nas redes sociais, e nenhuma atitude foi tomada em relação a isso. E com relação às chuvas, como é que a cidade suportou aí essas chuvas? As chuvas que estavam esperadas do lado de cá não veio com uma frequência que veio como teve 2017, 2010, né? Há pouco tempo nós tivemos aí uma faixa de 150 milímetros de chuva, então a cidade foi bem castigada. Claro que tem alguns pontos na cidade de São Gonçalo que precisa muito melhorar, né? O bairro de Neves, toda vez que chove, é aquele problema. Temos aí a Praça do Rocha agora, que depois das obras que foi feita, né, a Praça do Rocha foi toda reformada, entregaram uma praça nova para a cidade, mas não adiantou de nada. Com 20 minutos de chuva, um desespero. Então, essa chuva invadiu as lojas. Então, os comerciantes reclamaram muito dessa situação. Reclamaram demais, porque não acontecia isso antes das obras. Então, depois que foi feita uma obra, né, onde era para melhorar a situação das pessoas que moram naquele local ali do centro, na praça, no coração do Rocha, aconteceu aquilo ali. Agora, Jardim Catarina, Salgueiro, já são locais que é normal alagar, porque são locais que são completamente abandonados pelo poder público. São Gonçalo precisa muito. Eu sempre falo que o maior vilão da cidade são os valões. Se você não trabalhar os valões, não adianta de nada. Não adianta você chegar na cidade, você fazer um trabalho de recapeamento asfáltico, mas se a nossa cidade ocupa uma das piores posições em saneamento básico do Brasil. Não é do Rio, não, é do Brasil. Nós somos muito mal colocados no ranking de saneamento básico do nosso país. São Gonçalo ocupa essas piores posições. Então não adianta você querer fazer uma obra que vai ficar até bonita, mas toda vez que chover, a cidade vira uma piscina. É como eu sempre falo, né? A maquiagem ela sai com água. Toda vez que chover, ela vai borrar a maquiagem e vai mostrar que aquele serviço ali não é um serviço que foi feito de qualidade. Sim, sim, sim. A gente também tem um problema aqui sério com relação ao transporte, porque a linha 418, Jardim Redentor Central, é uma linha problemática da empresa Reginas, tarifa muito cara. Ela saiu de R$ 11,70, foi para R$ 12,65, e ônibus sucateados, muitas vezes o tempo de espera é de 40 minutos ou mais. São linhas, a 416 também faz o Parque São José Central, é outra linha problemática também, dessa própria Reginas. E esse aumento de passagem também que se teve, a gente tem aqui linhas que fazem itinerários pequenos, de 20 a 30 minutos. O preço aqui está R$ 5,90, saiu de R$ 5,50 para R$ 5,90. E não tem, na Baixada Fluminense, não tem bilhete único municipal, né, que eu acho que também é uma covardia que é feita com a população, porque não tem. São Gonçalo também não tem bilhete único municipal, né? Deveria se ter um tempo, já que em outras cidades como Maricá tem o Vermelhinho, Niterói também tem o bilhete único. A cidade do Rio, você consegue se deslocar por 2h30, 3 horas, pagando uma passagem em todo o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E São Gonçalo, elas não têm bilhete único para a sua população municipal e ainda, né, tem uma das passagens mais caras, né? Então, eu acho que é complicado, entendeu? Mas, e com relação também, você falou sobre essa questão da educação, e a pergunta que eu vou te fazer é com relação também à saúde. Você tem visto aí, você já falou um pouquinho, mas se você puder falar um pouco mais, como é que está essa questão da saúde? Melhorou, piorou? Como é que está essa situação aí? Assim, você vê a saúde assim da seguinte forma. Se você for olhar para a saúde de São Gonçalo hoje, você vai ver várias unidades de saúde que foram reformadas e outras que foram inauguradas. Né? Você passa, você olha, você vê uma coisa até bonita na nossa cidade. Mas quando você vai verificar a fundo os números, não é bem isso que é mostrado. Entendeu? A nossa cidade ela tem um grande problema em relação à saúde, que são o tempo de espera.
Outra coisa que tem muita reclamação na parte da saúde é na parte funcional. Muitos funcionários reclamam que trabalham em determinados locais e que eles não têm direito à passagem. É um salário muito baixo, né? Às vezes um salário mínimo, e a pessoa desse próprio salário mínimo ela tem que tirar a sua passagem e o seu almoço. Então é uma coisa que fica complicada. É o que eu falo, não adianta você fazer hospital, você fazer clínica, você reinaugurar posto, mas você não tem um médico decente para poder trabalhar. Você não tem um serviço verdadeiro para mostrar às pessoas. Se você for falar que melhorou, melhorou, claro que melhorou. Em vista do que era, você tem os locais de atendimento, mas as pessoas reclamam muito ainda do tempo de espera, principalmente para algumas situações, né, que são mais assim gravíssimas, né, que tinha que ser feito com mais pressa e não é. Nós damos graças a Deus que nós temos hoje o Hospital Alberto Torres, que é um hospital que é referência no estado do Rio de Janeiro, e ele se encontra aqui no Clube em São Gonçalo, que é um hospital que é primordial para a nossa cidade. Eu acho que se não fosse o Hospital Alberto Torres, muitas pessoas sofreriam com essa questão. Outra parte da saúde que peca muito, nós temos um hospital parado, um esqueleto. Eu já denunciei, já fiz vídeo, já coloquei fotos várias vezes lá, falando sobre ele. Que ele era para ter ficado pronto em 2014, né, que é o Hospital da Mãe, não ficou pronto em 2014. Foi anunciada uma nova obra dele há 2 anos, que ia dar início, e não deu início. Esse hospital, na época, ele custou 43 milhões aos cofres públicos. Hoje ele foi feita uma nova reavaliação do seu preço, 90 milhões. Então isso tudo é dinheiro nosso. As pessoas falam assim, mas não gastou os 43 milhões, foi gasto só 8 milhões. Aí eu falo, só 8 milhões? Como se 8 milhões fosse 1 centavo. Então, o meu filho mesmo, eu sempre cito isso como exemplo, ele não nasceu em São Gonçalo. O meu filho ele nasceu em Niterói. Ele não é de São Gonçalo. Para você ter ideia, eu levei minha esposa para Niterói, porque a saúde de São Gonçalo já enfrentava alguns problemas em relação a essa questão. Então, se esse hospital estivesse aberto, estivesse funcionando, estaria gerando emprego, um grande trabalho, um local bem localizado, é onde ele fica, né? Então, por aí você tira a questão dessa saúde, como é que está. É um problema que tem que ser reavaliado, que tem que ser estudado. Eu não sei qual vai ser o que o governador pretende fazer em relação àquilo ali, que a obra foi anunciada, mas não sei o que está acontecendo, qual é a burocracia para poder voltar aquela obra ali, onde seria primordial para as pessoas daqui de São Gonçalo não precisar ter que sair daqui para ter filho em Niterói, ou Itaboraí, ou outro local, perdão. Bom, meu irmão Emerson, sempre é muito bom a gente conversar, então a gente vai conversar mais vezes, vai se preparando. E você sempre com as suas explicações, o seu conhecimento político também você tem da região de São Gonçalo. E bom matar essa saudade, né? Muito bom matar essa saudade. É, bastante tempo. Muito tempo que a gente não faz um programa junto. Mas agora, se Deus quiser, a gente vai botar aí um dia aí essa programação nas nossas redes sociais, também na Rádio Metrópole, Rede União, e você é um cara que tem, a ser meu irmão, eu peço bastante, tem muito conhecimento e é um cara muito competente. Então, obrigado. Deixa a sua palavra aí para o nosso povo e falando que nos sigam aí nas nossas redes sociais, porque agora a gente vai voltar àqueles velhos tempos. Nós prezamos por um lugar melhor, né? O que eu penso, acho que é o que você pensa. A gente quer um Rio de Janeiro melhor, sem violência, gerando emprego, que seja melhor na parte de saúde, educação. Isso aí é uma coisa que é referência para qualquer lugar. Nós temos cidades aí no Brasil que são referência em relação a isso, né? Como Paraná, principalmente, que é um local que você vê os exemplos que segue lá. Goiás também tem feito um grande trabalho, então a gente torce que o Rio de Janeiro chegue no mesmo patamar. Ano que vem tem eleições,
não sabemos quais são as pessoas que vão vir participar para governador, para deputado, mas a gente tem que pensar bem antes de votar, a gente tem que estudar nosso candidato, a gente tem que ver bem quais são as propostas de governador, de deputado estadual, federal, de presidente, de qualquer um. Hoje, infelizmente, a nossa cidade, né, São Gonçalo, como o Rio de Janeiro ao todo, não se encontra bem. Se você for lá olhar os rankings, os números, não está legal. Mas nós pensamos da melhor maneira possível de ver um estado melhor. E eu tenho só a agradecer aí a Deus por tudo. Quero agradecer a você aí por sempre estar me dando a oportunidade, a Rádio Metrópole, todos os ouvintes aí. Queria deixar um abração para todos, que o Papai do Céu guarde cada um de vocês, abençoe cada um de vocês. Nós estamos aí, fazendo nossa parte, mostrando para o povo a realidade, mostrando a verdade, que é o principal, né? É isso aí. Meu irmão Emerson, brigadão, tamo junto e até uma próxima, irmão. Valeu, Valdeir. Um abração, que Deus te abençoe, te guarde aí. Um abração também para todo o pessoal da Rádio Metrópole e todos os ouvintes também. Por Deus. Amém. Ele guarde a todos nós. Forte abraço, irmão. Abração.